Título do livro: Sintonia com a Riqueza. Continue pobre se quiser. Autor e narrador: Charles Araújo. O que ele não nos contaram? Ninguém nos disse que Deus é a energia criadora deste vasto universo. E essa energia é ativada em nós através de nossas emoções. Nossos sentimentos emitem uma vibração, e são essas vibrações que produzem os resultados e eventos em nossas vidas. Os resultados estão revelando exatamente o que estamos sentindo e vibrando. E que é as nossas crenças que definem como enxergamos o mundo, a Deus e a nós mesmos. E é a partir de como enxergamos tudo isto que define os nossos sentimentos. E são esses sentimentos que causam as nossas vibrações. E são as nossas vibrações que trazem os resultados e os eventos em nossas vidas. Se permitirmos que esses sentimentos se desenvolvam naturalmente dentro de nós, sem assumirmos o controle dos mesmos, eles serão capazes de atrair eventos e acontecimentos indesejados. Vibrações de sentimentos de dores atraem eventos que causam os mesmos sentimentos, porque semelhante sempre atrai semelhante. Precisamos quebrar estes círculos e eventos desconfortáveis para criar um novo círculo e uma nova realidade em nossas vidas. Os nossos sentimentos têm a capacidade de transformar qualquer situação desfavorável em uma situação favorável. Para isso, nós devemos vibrar em um sentimento de confiança, paz, alegria e fé. Um ser humano com tal sentimento é Cristo em nós. Com base nisto, Jesus transformou situação negativa em oportunidade para demonstrar o que uma pessoa com o Espírito de Deus é capaz de fazer. Eu estou falando de quando ele ressuscitou a Lázaro, quando transformou a água em vinho, quando ele multiplicou os pães no deserto e todos os demais milagres que ele realizou. Jesus não teve nenhum tratamento especial em relação a nós. Como ele mesmo afirmou: as obras que eu faço, vós também farão. O que Jesus fez para realizar os milagres, ele fez usando estes mesmos sentimentos de fé, confiança e certeza. Com esses sentimentos, podemos transformar a natureza do universo. Podemos, de fato, realizar milagre. Sucesso e dinheiro é uma energia. As notas em espécie apenas são uma representação da energia que está em nós. O dinheiro que transita em nossas mãos está apenas revelando a energia que nós estamos vibrando. Vou usar um exemplo da vida rústica para fazer você entender o que eu quero dizer. Os animais da floresta usam o olfato como uma defesa para se livrar dos seus predadores. Em muitos casos, o caçador não percebe que o animal veio e saiu. Isto aconteceu por causa do cheiro do caçador. Como no caso da caça e do caçador, onde o cheiro do caçador espalha e espanta a caça, nossas crenças emitem uma energia. Ao vibrar em nós, pode espantar como pode atrair o dinheiro e o sucesso. Essa mesma energia vai definir até que ponto você está atraindo, até que ponto você está espantando. Os resultados serão determinados qual é o sentimento que você vibra em relação ao dinheiro e ao sucesso. E essa energia
é definida pelas crenças que cada um de nós temos em relação ao dinheiro e ao sucesso. Se você é uma daquelas pessoas que acredita que o dinheiro é coisa do diabo, essa energia vai espantar o dinheiro e você não vai nem perceber que o dinheiro está fugindo de você. A fonte geradora em nós. Existe um lugar dentro de cada um de nós, alguns o chamam de subconsciente, outros de o homem interior. Jesus chamou de o coração. Este é o lugar onde ocorre a transmutação, aonde a energia se transforma em matéria e em realidade. E é o que existe lá no coração que se tornará em realidade. Quer sabemos disso ou não? Guarde o seu coração, porque é dele que provém a vida e a morte. Provérbio 4:23. Disse Jesus: o que sai da sua boca procede do coração, e é isto que contamina o homem. Mateus 15:18. As pessoas não percebem que os medos, as dúvidas e as preocupações correspondem o mesmo que a semente da sua própria espécie. Assim ocorre com o medo da doença e de todos os outros males. A melhor parte disso tudo é saber que nossas emoções, ou podemos também chamar que nossas energias, estão subordinados a nós. Para trocar os resultados, é simplesmente uma questão de trocar a semente, ou seja, as emoções. É só trocar o medo da falta de dinheiro, da doença ou outras preocupações pelo sentimento de paz, confiança e fé. Ao trocarmos os sentimentos, alteramos os resultados. Com força de vontade e determinação, é possível sim eliminar as energias do medo e das preocupações e substituí-los pela energia da alegria, da felicidade, confiança e fé. Porque é um princípio, a terra apenas faz nascer a semente que está em seu interior. Nada é impossível para Deus, mas Deus só age através dos seus princípios. Se colocarmos em nossos corações a energia da riqueza, Deus moverá os céus e a terra. Pode ter certeza, você ficará rico. Estamos lidando com leis, com princípio, o mesmo princípio que Deus usou para criar todas as coisas que hoje existem. E você tem essas ferramentas, os seus pensamentos e das suas palavras. Seus pensamentos não são uma coisa qualquer. Os seus pensamentos são a mesma energia usada por Deus para criar todas as coisas e este tão grande universo. É sobre isto que o Gênesis está falando. E é sobre isto também que o apóstolo João está falando, quando disseram: no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem elas nada do que foi feito se faria. E na palavra estava a vida, e a palavra é a luz dos homens, e a palavra se fez carne e habitou conosco. Tudo que o homem pensa, tudo que o homem fala, nisto ele se tornará. As nossas palavras são onde colocamos a ação, onde colocamos a vida, onde verbalizamos os nossos pensamentos. Então essas são as duas ferramentas mais poderosas que todo ser humano pode usar. São a energia da criação. Independente dos seus recursos financeiros,
independente dos seus recursos acadêmicos, qualquer pessoa pode usar. Então pense bem, as coisas ruins que as pessoas têm, seja uma doença ou outras coisas, foram criadas por essas ferramentas. Como Jesus disse, são pelos frutos que se conhece a árvore. Você quer saber qual a semente que foi plantada no solo? É só olhar a árvore que está fora do solo. Visite-se em casas e veja se não é assim como eu estou falando, e observe se todas as pessoas e famílias que estão passando problema, veja se os problemas, os males, as doenças, a escassez não estão em suas conversas. E se estão em suas conversas, é porque estão em seus pensamentos. Ainda sem que elas quisessem, mas foram elas que criaram a realidade em que elas vivem hoje. Olhe para a realidade que você está vivendo agora, pois ela só está denunciando a semeadura que você fez anterior. Se você não quebrar o círculo com ela, ela se tornará em inspiração para você fazer uma nova plantação da mesma espécie. E assim o círculo irá continuar. Plante uma semente nova para você colher uma nova colheita. O que a maioria das pessoas fazem é colocar culpa em terceiro. Colocam culpa no governo, no vizinho, no pai, na mãe. Mas na verdade, o único culpado da realidade de cada um de nós somos nós mesmos. Pois essa realidade foram criadas pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. Pois com a boca se confessa e com o coração se crê. Tudo para se tornar matéria e realidade, primeiro precisa passar por esses dois princípios. Com o coração se crê e com a boca se confessa. É por isso que eu digo que essas ferramentas, elas são poderosas. No entanto, uma vez que elas são responsáveis em criar o mal que está em nossas vidas, também podemos usar essas mesmas ferramentas para criar uma outra realidade em nossas vidas. É só mudar a natureza das palavras e a natureza dos pensamentos. Assim como o agricultor faz em uma roça, por exemplo. Se ele quiser mudar a colheita, ele faz isso mudando a sua semente. Porque seus pensamentos e suas palavras estão subordinados a você. Assim como você criou uma realidade não desejada, usando essas mesmas ferramentas, você pode criar uma realidade desejada. O que você deve fazer para mudar a sua realidade? Em primeiro lugar, você deve pensar no que deseja, em vez de pensar no que você não deseja. Você deve ocupar tempo em pensar naquilo que você quer que esteja em sua vida. Concentre as suas energias, os seus pensamentos e as suas palavras naquilo em que você quer que esteja em sua vida. Você deve seguir os mesmos princípios que você seguiu para criar os eventos que você não desejava. Até que os seus pensamentos e nas suas palavras e no seu coração esteja o DNA daquilo que você deseja. Quando isso acontecer, é o mesmo que a semente no interior do solo. Portanto, pense no que você deseja, fale no que você deseja, espere o tempo necessário, que naturalmente a colheita acontecerá. Como sempre digo, pare de alimentar um leão, que ele morrerá de fome. Um veado bem alimentado vencerá um leão
faminto. O mal que estava em sua vida era alimentado pelos seus pensamentos e pelas suas palavras. Ambos eram o combustível que mantinha vivo aqueles males. Plante uma nova semente para que você possa ter uma nova colheita. O que a semente é para a terra, os nossos pensamentos e nossas palavras são para o universo. Ambos germinam conforme as suas espécies. Pode ter certeza, você só modifica a sua realidade modificando os seus pensamentos e as suas palavras. Nós somos semelhantes a Deus. E Deus criou esse grande universo usando esses princípios e essas ferramentas, seus pensamentos e suas palavras. Eu posso escolher uma semente que eu possa plantar. Agora, eu já não posso escolher a colheita que eu irei colher. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Você também pode. Eu posso pensar no que eu quiser pensar. Você também pode. Eu posso subir, eu posso descer. Você também pode. Agora, na hora de colher os resultados das minhas decisões, o meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio já não influencia em nada. Todos os seus sentimentos estão subordinados aos seus pensamentos. E os seus pensamentos estão subordinados a você. E as nossas vibrações estão subordinadas aos nossos sentimentos. Compatível com o que eu penso, eu sinto. E compatível com o que eu sinto, eu vibro. E compatível com o que eu vibro, vem os resultados. Por exemplo, pense em uma carne podre. Ao pensar naquilo que é desconfortável, você vai ter um tipo de sentimento que é compatível com o que você está pensando. Agora, pense em uma joia rara, em um diamante, por exemplo. Compatível com o que você está pensando, gerará uma sensação. E essa sensação resultará em uma vibração. E essa vibração resultará em um resultado, em algo sólido, em algo materializado. O que você pensa vibra por toda a tua corrente sanguínea, por todo o seu sistema emocional e psicológico. E é neste processo que se dá a construção dos resultados e dos eventos que irão materializar em sua vida. Por isso, compatível com os sentimentos e com as vibrações, se cria a matéria ao equivalente aos seus pensamentos e às suas vibrações. Portanto, os seus pensamentos sobre a pobreza, a falta e a tristeza irá atrair mais eventos que irão lhe causar os mesmos tipos de sentimentos e de vibrações. Sentimento de pobreza gera mais pobreza, sentimento de doença gera mais doença. Assim como você pensa, você fala, e naquilo que você pensa e você fala, naquilo você se tornará. Portanto, fale de coisas boas, fale de prosperidade, fale de saúde. Seu corpo começa a vibrar em sintonia com a natureza dos seus pensamentos. E o seu corpo vibrando, ele vibra a energia que está em seu coração. E este processo é o processo que resulta na transmutação da energia em matéria, ao equivalente à natureza dos seus pensamentos. E tudo em seu corpo irá se ajustar compatível com o que você pensa e com o que você vibra. O que está acontecendo dentro de você é a semente daquilo que irá acontecer no seu mundo físico, fora de você. As suas habilidades serão compatíveis com a realidade em que você vive.
Entende por que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres? Mas a culpa não é dos ricos, mas sim dos pobres. Se você comer uma maçã, seu corpo estará enviando o cheiro da maçã quando soa. Se alguém está vivendo em uma realidade colorida, não é necessário mudar nem seus pensamentos e nem suas palavras. Porém, se a sua realidade for de doença, de escassez, de medo, problema familiar ou qualquer outro tipo de problema, os problemas não desaparecerão enquanto você não mudar o que pensa, o que fala e o que vibra. Você sempre estará atraindo aquilo que for compatível com seus pensamentos e as vibrações do seu coração. Para mudar a realidade, é preciso mudar os seus pensamentos, as suas vibrações e o foco da sua vida. Mudando os pensamentos, mudam também a energia. Mudando a energia, muda também os resultados. Você pensa na vida que você deseja, crie uma imagem bem definida daquilo que você deseja, até aquilo que você deseja criar uma emoção, uma alegria. Quando você sentir a alegria imaginando aquilo que você deseja, significa que a energia ou a semente daquilo que você pensa atingiu o seu coração. Isso corresponde ao mesmo em que uma semente está no solo, vai nascer. Seu corpo começa a vibrar em sintonia com a natureza dos seus pensamentos. E na medida que o seu corpo vibra a energia em seu coração, neste processo está transmutando a energia em materialidade, ao equivalente à natureza dos seus pensamentos, compatível com a natureza das suas vibrações. O dinheiro é uma fonte de energia. Quando você entender que o Criador, que também é o seu Pai, deixou o mundo e suas riquezas como herança para você, quando essa certeza fizer parte do seu verdadeiro ser, isto é fé. E a fé são os firmes fundamentos das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, verso 1. Se você estiver passando uma crise financeira e a sua fé, suas crenças de que você é o Criador, se manifestará com uma certeza em que tudo irá passar. E tudo irá passar mesmo. Vai passar por quê? Porque a energia dentro de você, de segurança, de fé, é descompatível com o momento angustiante que você está passando. E a energia dentro de você é Deus, o Criador, que também podemos chamar da inteligência divina. E a energia da vida, a inteligência divina dentro de você, irá usar todo o poder do universo para que você saia daquela realidade que não lhe representa, para colocar você na realidade que é compatível com a tua fé. Porque Deus e o universo trabalham para colocar ordem nas coisas. Porém, isto só irá acontecer se a energia que está em você for compatível com a abundância, com a paz, com a felicidade e a prosperidade. Porém, se a energia que está dentro de você é compatível com a confusão que você está vivendo neste momento, diante do universo, tudo está normalizado, porque semelhante sempre atrai semelhante. A sua fé tem um valor. Tudo só acontece até o ponto do valor da sua fé. Se o valor da sua fé
não for compatível com o valor do bem que você deseja, neste caso, não irá acontecer aquilo em que você deseja, mas aquilo que é compatível à tua fé. Se o valor da tua fé for compatível com uma vida abundante, você terá vida abundante. Se o valor da tua fé for compatível com escassez, você viverá a escassez. E Deus, o universo, não pode trabalhar para mudar essa realidade, porque esta realidade só poderá ser modificada a partir de você. Portanto, se você estiver passando uma crise e lá em sua alma há uma voz lhe convencendo, você é bem maior do que este momento em que você está vivendo, porque este momento não te representa, é apenas um momento. Pode ter certeza, você irá sair dessa realidade, porque esta voz é a voz de Deus e todas as coisas sempre obedecerão à voz de Deus, à voz do seu Criador. Você vai sair desta crise, mas para aqueles que não têm a mesma convicção, no caso de um fracasso, uma derrota ou uma escassez, se no espírito a energia que está vibrando é compatível com a realidade vivida, essa realidade não irá mudar nunca, até que se mude a energia. Não é Deus quem determina quem vai vencer e quem vai perder, quem vai viver e quem vai morrer. Não é Deus quem vai definir quem vai crer e quem não vai crer, quem tem uma fé forte ou quem vai ter uma fé fraca. Uma fé forte é resultado do investimento que cada um fez em si mesmo. Todos que se alimentares bem antes da crise, na hora da crise, eles estarão fortes, eles irão colher os frutos do seu investimento. Enquanto aqueles que não investiu no momento da crise, eles não têm força e no momento da crise não tem mais tempo para se fortalecer. A inteligência de Deus. Em Efésios 1 e verso 13 diz assim: depois de ouvir a voz da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa, o qual espírito é o penhor da vossa herança. Todas as pessoas que não têm em materialidade ao equivalente à sua fé, Deus, o universo, trabalhará imediatamente para trazer para essa pessoa ao equivalente ao valor da sua fé. Porque Deus é o Deus da ordem, da justiça e da paz. O exemplo dos nossos corpos. Quando a nossa temperatura corporal está extremamente alta, nossos corpos trabalham imediatamente, fazendo nossos corpos suarem. Isto para manter a temperatura dos nossos corpos em ordem. Quando a temperatura dos nossos corpos caírem, o corpo imediatamente começa a trabalhar para tremer e com isto manter os nossos corpos aquecidos. Assim também é com toda a nossa vida. Se a tua fé for abundante, o universo irá trabalhar para normalizar a sua vida, para que a sua vida seja compatível com o valor da sua fé. Porém, quando isto não ocorre porque acreditamos que o normal é sofrer escassez, é sofrer a falta, é sofrer enfermidade, é ser infeliz e todas as demais coisas desse gênero. Nós somos os senhores de nossas vidas. Deus respeita as nossas decisões. Uma pessoa que não tem a fé compatível a 1 milhão, por exemplo, por mais que ela ganhe na loteria, ela ficará pobre.
Se uma pessoa ganhar na loteria e o dinheiro que estiver sobre as suas posses for descompatível com o valor da sua fé e das suas crenças, o universo começará imediatamente a trabalhar para removê-lo o dinheiro de suas mãos. Você já deve ter ouvido falar sobre alguém que ganhou muito dinheiro na loteria, mas depois ficou pobre. O que fez o dinheiro ir embora? Duas coisas aconteceram. Primeira coisa, as crenças e os sentimentos são descompatíveis à realidade que ele está vivendo. Crença como, por exemplo, dinheiro traz ruína, os ricos não vão para o céu, o dinheiro é difícil de ganhar, só enriquece os que roubam, e várias outras crenças neste mesmo sentido. Cada uma dessas crenças corresponde a uma energia que é contrária ao dinheiro. A segunda coisa que acontece, Deus trabalha para que a tua vida esteja em ordem. E se a tua fé for de um salário de R$1.000 e agora você tem um salário de 10.000, isto está em desordem. Pessoas que acreditam que o dinheiro é coisa do diabo, Deus irá trabalhar para tirar o diabo da sua vida. Porque o normal para você é não ter dinheiro. Essas são as crenças que definem as emoções. E as emoções, quando percorrem todos os nossos corpos, carregam em si a energia compatível com as nossas crenças. E as nossas crenças e energias só atraem semelhante a si mesmo. Muitas vezes uma pessoa até abandona as suas crenças erradas. E muitas vezes, mesmo a pessoa crendo na prosperidade, não consegue ter o resultado que ela espera. Enquanto as crenças negativas ainda prevalecerem, você não terá os resultados que você deseja. Neste caso, você deve persistir até arrancar todas as raízes que são compatíveis com suas antigas crenças. E como você irá saber se você já tem a crença do dinheiro? Se você ainda não tem dinheiro, isto é a prova que você ainda não tem a crença e nem energia do dinheiro. Outro teste prático para você saber, quando você pensa em dinheiro, qual é o sentimento que você sente? Uma sensação desconfortável da falta? O medo da falta? Quando você compra alguma coisa, você sente um desconforto, uma sensação que vai faltar? Quando você vai pagar uma conta, qual é o sentimento que você sente? É de tristeza? Se for assim, isso indica que a energia da crença errada ainda continua em você. Continue firme em sua jornada. Todos que pedem, recebem. Todos que batem, se abrem. E não vai ser diferente com você. Quando eu falo que você deve abandonar as crenças erradas, não confunda que eu estou sugerindo que você abandone a sua fé em Cristo e em Deus. Muito pelo contrário. Deus, em nome de Jesus, irá lhe assegurar os resultados compatíveis com a tua fé. O que eu lhe digo é: abandone as crenças de achar que Deus quer que você seja pobre. Abandone as crenças de achar que Deus é contra os ricos. Abandone a crença de achar que os ricos não irão para o céu, simplesmente pelo fato de serem ricos. Como alinhar sua crença com a energia do dinheiro? Você deve acreditar que o universo está cheio de dinheiro e que tudo é seu. Se alguém não tem dinheiro, não é porque o dinheiro está em falta no universo. E mesmo se o dinheiro estivesse em falta, lembre-se, você e Deus são os criadores. Seus sentimentos devem concordar com suas crenças. Quando você não está neste alinhamento,
Mesmo que a sua mente esteja lhe dizendo: eu acredito que Deus suprirá em glória todas as minhas necessidades, o medo irá estar lá, não suprirá nada. O atrito de energia em sua alma e em sua mente resultará em desperdício de energia. Um reino dividido não subsiste. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, assim será feito. Se disser a uma montanha: montanha, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Portanto, a sua mente e o seu coração devem estarem em concordância. E isto irá acontecer quando a voz da dúvida já não existe mais. É neste momento que o dinheiro e o sucesso começam a acontecerem em sua vida. O dinheiro é suficiente para todos. Quem é pobre não é pobre porque o universo é pobre, mas sim porque a pobreza está em sua mente, porque as provisões do universo são inesgotáveis. Não existe limites para as riquezas divinas. A natureza é uma fonte inesgotável de riqueza. Você só tem aquilo que você é. Pode ter certeza, a pobreza e a riqueza não está fora, mas sim dentro de você. O fato é, o universo só dá aquilo que é compatível com você. Você é rico em sua alma, em sua mentalidade, então o universo vai te dar riqueza compatível com a riqueza que você tem dentro de si. Porém, se você for pobre em tua alma, em tua mentalidade, então pobreza você terá. A pobreza e a riqueza não está fora de você, mas sim dentro de você. O fato é, Deus só lhe dará o que for compatível com você. Se você é rico em seu coração e mente, Deus lhe dará riqueza compatível com o que você é. Se você for pobre de coração e mente, você terá pobreza. Porque a pobreza é a falta, é o vazio. Este vazio só existe porque o objeto que deveria ocupá-lo nunca foi criado. Alguém é pobre apenas porque não criou. Porque algumas pessoas acumulam riquezas e outras ficam pobres. Os ricos ficam mais ricos porque têm uma mentalidade rica. E os pobres ficam mais pobres porque têm uma mentalidade pobre. É impossível erradicar a pobreza por meio de plano e ajuda de governo, pois a consciência da pobreza aumenta mais ainda a pobreza. Só erradicamos a pobreza enriquecendo a mentalidade das pessoas. A consciência da pobreza eleva mais ainda o nível da pobreza. A consciência da riqueza eleva mais ainda a riqueza. O que você deve fazer para superar a pobreza? A primeira coisa que você deve fazer é parar de culpar os outros por você ser pobre. A maioria das pessoas fazem isso porque isto é confortável. É mais fácil dizer: eu não tive oportunidade, ou eu nasci em uma família pobre, eu não tive chance. Quando uma pessoa culpa o outro, nada muda em sua vida, porque ela não pode ter controle nas decisões dos outros. Enquanto você continuar achando que a falta da sua vida é de responsabilidade de terceiro, do pai e da mãe, dos irmãos, do governo, você continuará alimentando a energia da pobreza. A senha da vida abundante. O universo não reconhece limite. Não é difícil para o universo criar 1000 ou 1 milhão. Deus, o Criador do universo, o projetou para atender todas as nossas necessidades. O Criador do universo também é o nosso Criador, que também é o nosso Pai.
e Ele nos programou, como também programou o universo, para agir a partir dos sensores que existem em nossos corações. Portanto, para ativar o universo, para trabalhar ao nosso favor, é entrar em harmonia com Deus e com o universo. É implantar o DNA da riqueza e da prosperidade em nosso DNA. Existem 365 vezes no livro sagrado, a Bíblia, a palavra "não temas que eu estou contigo", reduzido a nada será todos os que contenderem contra ti. Mesmo assim, estamos preocupados com o dia da manhã, preocupado com a falta, preocupado com a doença, preocupado com todos os tipos de problema. Isto acontece porque, ao invés da fé, a nossa confiança em Deus está lá em nosso coração, o lugar em que faz o processamento, está a semente da falta. Ou seja, tem uma outra semente, uma outra energia que não é compatível com o nosso Criador. Portanto, é por isso que a maioria das vezes não acontece em nossas vidas aquilo que Deus quer e que nós queremos, mas tudo acontece compatível com a energia que está vibrando em nossos corações. Por estas razões, os eventos de nossas vidas muitas vezes são indesejados, mas o normal não era para ser assim. Não é para os eventos nos controlarem, mas sim para nós controlar os eventos. Não é para o universo nos controlar, mas sim para nós controlar o universo. O universo foi programado para trabalhar ao nosso favor. O Criador do universo programou o universo para ser controlado por um sentimento que está localizado no centro do nosso verdadeiro ser. Você pode ver isso claramente no Gênesis. Quando o homem vivia em perfeita harmonia com Deus, com o jardim e com a prosperidade, essa harmonia foi interrompida quando o homem tomou a consciência do seu medo e do seu pecado. Foi o medo que alterou a normalidade. E junto com a desarmonia causada pelo medo no coração do homem, todo o universo se desintegrou da harmonia. Foi a partir deste acontecimento, tudo isso aconteceu a partir do momento que o homem tomou a consciência do medo e do pecado. As consequências foram pobreza, o afastamento de Deus, a calamidade e a morte. E esta morte e esta calamidade ainda existe até os nossos dias. A Bíblia explica sobre estes eventos da seguinte maneira: por um só homem entrou o pecado na terra, e o pecado se estendeu para todos os homens. Desde Adão até Moisés, reinou o pecado e a morte, semelhante à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Porém, do mesmo modo, é o dom gratuito de Deus, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom da vida, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, todos foram absolvidos da culpa e do pecado. Veja, a Bíblia mostra tanto como se deu o caos, como também como consertar este mesmo caos. Você deve entender que a escassez é a morte da abundância, assim como a doença é a morte da saúde, a tristeza é a morte da alegria e assim por diante. Em Cristo Jesus, nós temos tudo isto de volta. Tudo aquilo que nos foi tirado por Adão, o Senhor Jesus nos trouxe de volta e de graça. Tudo é nosso. O amor é o sentimento que representa Deus. O amor é oposto ao medo. Deus é amor, que é também o Criador do universo e o nosso Criador. Aquele que pode
criar 1000 ou 1.000.000. Ele cria a partir das informações recebidas do seu coração e do sentimento que está vibrando em seu coração. Pois o coração do homem é o centro da vida humana. Portanto, o universo e Deus trabalha a partir das vibrações do coração dos homens. Por isso, se alterar a normalidade, se quebrar a harmonia com a vida, com a prosperidade, se quebra o elo em que Deus usa para trazer a ordem à vida de cada um de nós. Se Deus é amor, o diabo é o medo. Se Deus é a luz, o diabo é as trevas. Se Deus é a abundância, o diabo é a pobreza. Se Deus é a vida, o diabo é a morte. No tocante tanto a Deus quanto ao diabo, ambos são espírito, que são o mesmo que semente, energia, que gera uma crença. E as nossas crenças são energias compatível com Deus ou estranha com Deus. Por isso, quando a Bíblia diz, não se preocupe em ficar sem dinheiro, ela está realmente dizendo, se você está preocupado em ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Se você está preocupado em ficar doente, você vai ficar doente. Pois o medo é o mesmo que a semente da doença. O medo da falta é o mesmo que a semente da falta. Essa orientação divina é porque Deus sabe que o universo trabalha a partir do que está em nossos corações. Nós, como seres humanos, temos uma infinidade de sensores e o universo responde aos comandos enviados para ele a partir e através desses sensores. Por isso você deve ajustar o seu coração com a verdade de Deus. Se você estiver ajustado com Deus e com o universo, cada receptáculo que detecta uma falta, o universo irá trabalhar imediatamente para corrigir aquela falta, para dar aquele bem que você está em falta. Porque Deus, Ele é o Criador, a energia da vida, repleto de amor, de compaixão, de bondade. E o próprio Criador se realiza em criar. Quando a natureza do homem é alterada em relação à natureza de Deus, a lacuna não é detectada, portanto também não será preenchida. Então, qual é a senha? A chave é ter fé e confiança. A chave é manter o coração em paz. A chave é ter a certeza que tudo irá dar certo para você e vai dar certo mesmo. Com essas convicções gravadas no seu coração e na sua mente, de que tudo irá dar certo, vai dar certo mesmo. Porque o Criador aciona o universo para trabalhar a teu favor todas as vezes que os teus sensores detectar um problema, uma falta. Foi isso que aconteceu com Jesus. Não havia dinheiro suficiente para ele pagar o imposto. Então ele disse para um dos seus discípulos: vai, joga o anzol no mar, pega um peixe e depois tira o dinheiro da boca do peixe e traz para nós pagar o imposto. E assim aconteceu. O dinheiro estava na boca do peixe. É simples assim. A mesma coisa aconteceu quando não havia comida o suficiente para alimentar 5.000 pessoas em um deserto. Quando estava prestes a faltar o vinho em um casamento em Caná da Galileia. Quando estava prestes a faltar o peixe no mar da Galileia para Pedro e para João. O mesmo universo criará para você também, pois ele suprirá em glória todas as suas necessidades. A moeda do céu é a fé. Quando suas convicções se tornarem certas, que você ganhará um salário mensal de 10.000 reais, o céu irá organizar eventos e oportunidades para você ganhar 10.000 reais. No entanto, se suas convicções
somarem 100 milhões, o céu não fará diferença em te dar 10 mil reais ou 100 milhões. No entanto, se as suas convicções são para ganhar 10 por mês e por qualquer motivo você ganhou 20, o céu vai receber o recado que você defraudou alguém. O céu vê isso como um pecado. E isso independe de você ser um religioso ou não. O salário do pecado sempre será a morte. Neste caso, se dará a morte da abundância. Há uma passagem na Bíblia que diz: tudo que não é por fé é pecado. Outra passagem que diz: as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se a sua fé atingiu um total de 20 mil reais e você só recebeu apenas 10 mil reais no final do mês, não se preocupe. No mundo da fé não há fraude. O céu irá trabalhar para que no final do mês você tenha o equivalente ao valor da tua fé. E se por acaso alguém tenha lhe desfraudado, o céu irá trabalhar para trazer para você com juro e correções. E o que devo fazer para que eu tenha uma fé de 20 milhões de reais? Além de reconhecer o poder dos seus pensamentos e das suas palavras, leia quantos livros puder sobre o assunto, faça curso, participe de seminário, tudo isto para ampliar os seus conhecimentos. Se especialize em sua área de atuação, até que a sua fé tenha o equivalente ao valor desejado. Você aprenderá a confiar e viver da fé. E isto também não tem nada a ver em ser ou não ser religioso. Que você goste ou não, você vive no universo. E o universo funciona desta maneira, porque o dono do universo é Deus. Se você acreditar ou não acreditar nisto, não faz diferença. As coisas funcionam assim, pois você é um ser humano e com todos os seres humanos funciona assim. Se o seu dinheiro não for gerado pela sua fé, esse dinheiro não tem vida, pois quanto mais dinheiro você tiver, mais inseguro você será. Isto ocorre porque o seu subconsciente sabe que o seu dinheiro vai ser roubado. Sobre este assunto, o mestre dos mestres falou: guarde o seu tesouro em algum lugar onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não destrói. Louco, se a tua alma for pedida hoje, que proveito tu terá do teu dinheiro? Quando uma pessoa entende que o dinheiro é uma energia e que ele é o co-criador junto com o criador dessa energia, o seu tesouro estará guardado. Alguém pode até roubar o valor que está fora, mas o equivalente àquele valor que estará dentro, em qualquer lugar que essa pessoa for, ele estará criando, e a energia do seu dinheiro estará guardada no seu coração. E aqui se entende porque que muitas pessoas trabalham para se matarem, mas não prosperam, e outras já prosperam com toda facilidade. A diferença é: aqueles que têm a energia da riqueza guardado no seu tesouro do coração, a bênção está com ele. Ele não depende do sistema, ele não depende do clima. Aonde ele for, ele leva o seu tesouro. Enquanto que aqueles que não têm a energia do dinheiro, mesmo que se esforce, mas tudo vai dar errado. Por quê? Porque ele está trabalhando contra as leis do universo. O Criador ama criar. Quando a energia da riqueza está guardado no tesouro do seu coração, essa pessoa tem paz porque ela sabe que Deus não tem dificuldade de criar. Pelo contrário, ele ama criar. Se lhe tirarem 10, ele não tem dificuldade nenhuma de criar 1000. Se tirarem 1000, ele não tem dificuldade nenhuma de criar 1 milhão. Essa fonte é inesgotável. Dentro de cada um de nós existe um lugar que Jesus se referiu a este lugar como o coração.
Outros chamam de o subconsciente. Este local, o nosso coração, é correspondente ao útero de uma senhora, aonde o sêmen que é colocado lá no útero é o que vai gerar e vai externar, compatível com o DNA do doador do sêmen. O Espírito Santo é o mesmo que o sêmen de Deus. Portanto, quando a nossa fé é gerada pela palavra de Deus, a palavra de Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ele diz para uma montanha, montanha, ergue-te daqui e lance-se no mar, a montanha só obedecerá, porque para a montanha não é apenas a pessoa, mas sim Deus, porque Deus e a pessoa se tornaram um. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim. Com você também não será diferente. Como se tornar um criador de riqueza? Tudo que nós, seres humanos, devemos fazer é colocar a fé em nossos corações. Isso é o mesmo que colocar um grão no solo. Compatível com um grão do solo é o que vai nascer. Jesus também disse: se você estiver em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. João 15 e o verso 7. Se você tem um coração e uma mente, você tem as duas ferramentas mais poderosas do universo. Foram com essas ferramentas que o Criador criou todas as coisas. Coração e mente, todo ser vivo tem, mas um coração e uma mente pensante, só nós humanos temos. O coração é o lugar onde transmuta a energia em matéria, em realidade. Então, por que o ser humano não produz tanta riqueza quanto precisar? É só porque no coração, o lugar que faz a transmutação, tem um outro sêmen, tem um outro DNA, tem um outro espírito. Imagine você pegando o controle da sua televisão. Você já conhece os canais. Ao pegar o controle, você vai sintonizar a estação que você deseja. Você tem certeza que você vai assistir a programação que você deseja. Quando você tiver a mesma certeza, isto é fé, e quando assim você fizer, você vai entrar em sintonia com o bem que você deseja, do mesmo jeito que você entrou em sintonia com a frequência e com a estação que você deseja. É simples assim. Agora vamos imaginar o seguinte: você liga a sua TV, porém a TV não está sintonizada na sua estação preferida. Você tem tanta certeza que é só clicar o botão que você entra na sintonia da sua programação preferida, e é exatamente isso que você faz. Quando você tiver essa mesma certeza e simplicidade, tudo que você desejar vai acontecer. Você pode ter certeza. Aquilo que está acontecendo hoje em tua vida está te mostrando em qual frequência você está. O que está materializando em sua vida só está porque você está na mesma frequência dos acontecimentos. O que acontece é que muitas pessoas querem viver uma vida de prosperidade, mas todo o seu interior está preenchido com a certeza da escassez, da falta. Elas querem ter saúde, mas o seu interior está preenchido com medo das doenças. E medo de doença e da escassez é o mesmo que está em sintonia com as mesmas. A vida abundante é fruto de ter um coração abundante. Uma vida rica é resultante de uma mentalidade rica. Um corpo doente é resultante de uma mente doente. Uma vida de pobreza é resultante de uma mentalidade pobre. Porque a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença estão em nossos corações. Não são poucas pessoas que desejam felicidade, prosperidade, riqueza, mas em seu coração, que é o lugar que manifesta, está a preocupação, está a avareza, está a desonestidade,
está a malícia, está o medo. Essas pessoas jamais terão a vida que elas desejam se elas não trocarem as sementes. Em suas mentes elas desejam uma coisa, mas em seu coração, que é o lugar que faz a transmutação, está cheio de outra coisa. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será dado pelo céu. As nossas crenças, os nossos desejos, o que está fora, a nossa mente e os nossos corações. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, o que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 18 e o verso 19. Para que o resultado seja obtido, sua mente deve entrar em acordo com o seu coração. A Bíblia também diz assim: crê com o coração e com a boca se confessa. Você já pediu algo para Deus e enquanto pede, você ouve uma outra vozinha dizendo: Deus não vai te dar. Você já fez declarações, por exemplo, eu sou rico, e lá no teu interior aquela vozinha diz: é rico nada, você é pobre. Declarações como: eu vou ganhar 10 mil reais por mês, e aquela outra vozinha: vai nada. Enquanto a tua mente consciente diz: eu quero ganhar 10 mil reais, a voz do teu coração diz: você não vai ganhar. Neste caso, vai prevalecer a voz do teu subconsciente, do seu coração. Porque a voz do teu subconsciente corresponde a 95% de você, enquanto que a tua mente seletiva, a tua mente consciente, equivale apenas 5% de você. Você notou que quando você liga a TV, não existe essa vozinha? Porque no tocante à TV, você não tem dúvida. Enquanto que no tocante à vida que você deseja, muitas vezes você tem dúvida. E o homem que duvida, esse homem não recebe nada do Senhor. Porque a dúvida é o espírito contrário, é o espírito do medo, é o espírito da falta. O medo é o lugar que deveria estar a semente da fé, mas não está, o lugar está vazio. É a dúvida, é o medo. Por que existe essa vozinha? Essa vozinha vem de nossas crenças, de nossas memórias anteriores. Essa vozinha é o registro das vezes que nos faltou. É a memória de quando alguém disse para você: você não vai conseguir, o dinheiro é muito difícil de ganhar, só é rico quem rouba, dinheiro não dá em árvore. Todas essas memórias hoje são uma crença que resiste à vida em que você quer agora. Mas lembre, você é a maior autoridade sobre a sua vida. É só persistir com convicção. O coração é teu e a vida é tua. E aquilo que você colocar mais energia é aquilo que vai vencer. Quando você diz eu sou rico, o seu subconsciente vai visitar toda a sua memória e não vai encontrar nenhum registro em que você foi de fato rico. Então a sua natureza vai rejeitar esta novidade de vida que você está pretendendo alcançar. Isto porque a nossa natureza, ela tem medo do novo. O ser rico para a sua natureza não existe uma experiência. Por isso a vozinha: não vá, não vá. A vozinha é um tipo de defesa, porque a nossa alma tem medo do novo. O que diz a ciência sobre isso? A ciência afirma que o nosso passado é armazenado em todo o nosso subconsciente. Esse subconsciente é o mesmo que Jesus chamou de o coração. O que acontece é, toda escassez, toda falta, todo sofrimento está armazenado nessa supermente ou subconsciente. E todas as vezes que queremos algo diferente do que já tivemos em nosso passado, ao ser visitado ao nosso arquivo de memória, não se encontra registro semelhante. Daí essa rejeição. A ciência também diz que os nossos corpos não vibram aquilo que a nossa mente consciente deseja,
mas sim o que está em nosso subconsciente, que é os nossos corações. Ou seja, essa vozinha é um inimigo a ser vencido. Assim também como qualquer outra coisa que se coloque como obstáculo. O nosso corpo vai liberar a química ao equivalente ao que está em nosso subconsciente. Nosso corpo vai vibrar aquilo que é a fé predominante em nosso subconsciente. Assim como no caso de um feto, só nasce o que de fato está no útero. Então, como vencer essa vozinha? Você faz isso estudando sobre as riquezas como a vontade de Deus e concentrando o teu foco, a tua mente, a tua energia e as tuas palavras nessa direção. Uma vez que a tua mente consciente sabe que a prosperidade é boa, é questão de tempo para que esse registro esteja também no seu subconsciente. E aí, quando estiver lá, a sua mente e o seu subconsciente estará em comum acordo. E assim sendo, não tem nenhuma resistência a mais. O corpo vai vibrar livremente e atrair exatamente aquilo que você se dispôs a crer. O nosso cérebro, como nossa memória, são como as demais partes dos nossos corpos, que os músculos que são os mais fortes são aqueles que são mais utilizados. Com a nossa memória não é diferente. Na medida em que você exercita a sua mente para crer na riqueza, os teus músculos mentais, digamos assim, irá ficar forte, ao mesmo tempo que a memória onde estava as antigas crenças irão ficando cada vez mais fracas. Daí para frente é só continuar. Nossa mente é semelhante também a uma conta bancária. Os dígitos apenas revelam os valores que nós depositamos. Se quisermos aumentarmos o valor da nossa conta bancária, precisamos adicionar mais fundos a ela. Assim também, se queremos melhorarmos as nossas vidas e expandir, devemos acrescentar a elas mais conhecimentos e mais exercício prático de uma vida abundante. Os nossos padrões mentais são iguais a um grande corredor de concreto. Compatível com a nossa visão de mundo e crença, somos dirigidos em uma determinada direção sem ter escolha de mudança. Ao termos as mesmas crenças, repetirmos os mesmos sentimentos e as mesmas palavras, assim também estaremos agindo da mesma maneira que nós sempre agimos. E alguém que 20, 30, 40 anos agiu da mesma maneira e teve os mesmos resultados e achar que os seus resultados irão mudar sem mudar a direção, isto não irá acontecer. Por isso as nossas crenças são semelhantes a muros. Os muros nos obrigam a tomar sempre a mesma direção, porque as demais direções estão bloqueadas. Os nossos padrões de crenças fazem o mesmo conosco. Por isso os resultados da vida da maioria são os mesmos hoje dos de 20, 30 anos atrás. Assim como não adianta querer vencer o muro no peito, não adianta querer mudar os resultados se não mudar primeiro as nossas crenças e as nossas energias e as nossas vibrações. Uma oração guiada poderosa para a riqueza e prosperidade e para a cura de qualquer doença e da limpeza profunda da alma e das antigas crenças. Implante o DNA da riqueza em seu coração e nunca mais você sofrerá com a falta de dinheiro. Observação: observe que as plantas crescem à noite, assim como nossos corpos também crescem à noite. E quando os nossos corpos precisam corrigir alguma parte danificada, isto também ocorre à noite. Também é à noite que os nossos corpos faz a transmutação dos alimentos que nós comemos e transforma em unha, em cabelo, em pele, em ossos, como as demais partes dos nossos corpos.
Por isso é aconselhável fazer essa oração à noite antes de dormir. Mas o conselho: nunca vá dormir cheio de medo, cheio de preocupações, cheio de más notícias. Porque se assim você fizer, durante a noite, o DNA de todos esses males vão se entranharem em todas as suas células e no seu DNA. E assim sendo, você irá entrar em sintonia com as mazelas que você dormiu com medo, pensando e lembrando. Em vez de estar em sintonia com a riqueza, com a saúde, com a prosperidade, você vai estar em sintonia com o fracasso, com a falta e com as dores. Antes de orar, faça uma lista com 10 coisas que você não quer que aconteça em sua vida. Com base naquilo que você não quer, fica mais fácil você ver o que de fato você quer. Diante daquilo que você não quer, faça uma lista com mais 10 coisas agora que você quer. A partir daí, esqueça o que você não quer e foque apenas naquilo que você quer, até que o DNA daquilo que você quer esteja fundido com o seu DNA. Dê preferência no início da oração a parte da limpeza, da liberação de perdão, de sarar suas emoções, de perdoar pessoas e ser perdoado. A segunda parte das orações, foque nas 10 coisas que de fato você quer que aconteça em sua vida. Pois em algum momento da sua jornada, o poder dos céus irá se manifestar a você com muita alegria e certeza. Então vamos à oração. Jesus, Tu és o meu mentor, o meu abençoador, o meu salvador, porque Tu és cheio de poder, de amor, de sabedoria, de compaixão e bondade. Jesus, limpa meu interior de todas as mágoas, de todos os medos, da avareza, do ciúme, da inveja, da injustiça e de todos os ressentimentos. Jesus, meu mentor de luz, limpa meu interior de todas as crenças erradas, crenças que me limitam, que me impedem de prosperar, que me impedem de ser curado, de ser feliz, de ser abençoado. Jesus, nome que está acima de todos os nomes, limpa meu coração das preocupações, das ansiedades, das angústias e de tudo aquilo que só me faz o mal. Jesus, em Teu nome eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal, assim como o Senhor me perdoou de todo o mal que eu já fiz, o mal contra o meu semelhante, contra o Senhor mesmo e contra o mundo. Todos aqueles que me fizeram mal, eu considero sem culpa, eu perdoo, eu abençoo e deixo-o ir. Minha mente seja iluminada, encontre o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da prosperidade, o caminho da riqueza, da felicidade e da paz. Minha mente seja iluminada, se expanda, reconheça que você tem o mesmo poder, a mesma força, a mesma energia que o seu Criador usou na criação de todo esse tão grande universo. Minha mente identifique e elimine doenças, excesso de peso, preocupações, medo, angústia, ansiedade ou qualquer outro tipo de mal. Minha mente, você pode sim derrotar bactéria, derrotar fungos, micróbios. Descubra e destrua tudo aquilo que pretende destruir você. Minha mente, de fato você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Elimine doença e corrija partes danificadas, seja nos ossos, na pele, nas veias, no sangue ou em qualquer outra parte do meu corpo. Crie se preciso for, corrija se preciso for, partes danificadas. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Minha mente, crie e reconheça a oportunidade.
oportunidade que o seu Criador criou para nos trazer riqueza, prosperidade, saúde e paz. Riqueza e prosperidade, sejam bem-vindos em minha vida. Eu lhe recebo como um presente dado por um pai amoroso ao filho que ama. Eu tenho por vocês muita gratidão. Riqueza e prosperidade, eu sou grato, porque vocês entram em minha vida de uma forma contínua e abundante, generosa, e vocês vêm de uma fonte inesgotável. Riqueza e prosperidade, sejam muito bem-vindos em minha vida, porque vocês me ajudam a potencializar o bem que há em mim. Riqueza e prosperidade, sejam bem-vindos em minha vida, porque vocês me ajudam a dar uma vida digna para minha família. Vocês me ajudam a abençoar as pessoas que eu amo e a potencializar e a cooperar com a salvação de pessoas. Riqueza e prosperidade, eu sou muito grato a vocês. Riqueza e prosperidade, eu faço as pazes com vocês. O mal não está em vocês, mas sim em algumas pessoas que utilizam vocês para fazer o mal. Porém, a culpa não são suas, mas das pessoas. Quanto a mim, vocês só me ajudam. Sejam bem-vindos, porque vocês potencializam o bem que há em mim. Eu sou muito grato. Riqueza e prosperidade, gratidão. Riqueza e prosperidade, obrigado por me permitir dar uma casa própria à minha família, uma boa alimentação à minha família, boas roupas, viajar e desenvolver a minha família. Riqueza e prosperidade, muito obrigado, porque vocês me permitiram dar um bom transporte, dar conforto à minha família. Após você sentir a tua alma inundado com a paz, com uma alegria, a alegria do Senhor é a sua força. Então chame agora as coisas que você quer como se elas já fossem sua. Se imagine vivendo na casa dos teus sonhos e andando no seu carro próprio. Se imagine viajando com a tua família. Se imagine abençoando pessoas que você ama. Se imagina e sinta. Quando essa alegria alcançar o seu coração, corresponde à semente colocada no solo. Vai nascer. Essa alegria é a semente do divino dentro de você. Uma observação: nunca entre pelo polo negativo. Exemplo: nunca peça nada a Deus assim: Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá uma casa própria. Senhor, me dá um carro. Em vez disso, você deve orar assim: Senhor, eu te agradeço pela casa própria, eu te agradeço pelo carro, eu te agradeço pela paz da minha família, e assim por diante. Pode ter certeza, todas as coisas que você falar e pensar nelas hoje, você vive amanhã, porque o homem sempre se torna a soma dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas vibrações. Você deve entender o seguinte: o universo foi criado e é sustentado por uma energia. O sol, as estrelas, os mares, tudo são energias. No entanto, a energia não tem forma, mas ela está sempre presente. Mas as coisas que você precisa já existem em forma de energia, e você é o instrumento que faz essa transmutação da energia em matéria. Portanto, tudo o que você precisa já existe. É na energia que você conquista todas as coisas. Tudo o que você precisa é só canalizar, é só entrar em sintonia com a energia do bem que você precisa. Tudo que existe hoje só existe porque alguém pensou, alguém falou, alguém o criou. Quem tem riqueza tem porque foi criado primeiro, no coração. Da mesma forma é a pobreza. Quem tem pobreza só tem porque primeiro criou no coração. Até aqui nós fornecemos as ferramentas, as armas, as munições. Agora cabe a você usar essas ferramentas para alcançar
a vida que você tanto deseja. Neste livro nós lhe apresentamos as maiores chaves, as maiores riquezas, as ferramentas mais poderosas, capazes de mudar o universo inteiro. Mas antes que mude o universo inteiro, mude primeiro você. A contagem de 1 milhão sempre começa primeiro com 1, 2, 3 e assim por diante. Acredite no coração, confesse com sua boca. Esses 2 princípios são poderosíssimos. Porém, essa confissão não deve ser artificial. Ela deve ser cheia de vida, cheia de emoção, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de certeza. É isso que você deve fazer. Comece a falar agora. Comece a criar agora. Porque tudo que você falar agora, você vai viver no teu futuro. E o teu futuro começa agora. Lembre-se, mesmo que seja uma montanha, um desafio enorme, diante das teus pensamentos, tuas palavras, tua fé, a montanha, elas têm que te obedecer. Portanto, vá em frente. Não se acomode com situações que não são aquelas que você imaginaram para você. Você é o comandante da sua vida, é o Senhor absoluto das suas decisões, dos seus pensamentos, das suas palavras e da sua energia. Nós somos o capitão das nossas vidas. Você sabe, se colocar um navio, seja grande ou pequeno, em um rio ou em um mar, e se esse navio, grande ou pequeno, no rio ou no mar, não tiver um capitão, aquele navio, aquela pequena ou grande embarcação não chega a lugar nenhum, a não ser no fundo do rio ou no fundo do mar. Por isso, chame o que você precisa, como se já existisse.